Olá pessoal, então, você já se definiu? Você é pedra, animal ou ser humano? Porque se você é ser humano, você tem que estar se movendo conscientemente para o alto, elevando a sua consciência. Se você é pedra, tá tudo bem você ficar parado ali, do jeitinho que você está, acordar, fazer sempre ali, sem fazer o mínimo esforço, né? Essa é a natureza da pedra. Se você é animal, tá tudo bem você ficar agindo por desejo, por medo, por instinto. Então é importante a gente saber quem somos, porque quem somos nos define enquanto grupo de espécies e nos mostra, de alguma maneira, a nossa utilidade. Marco Aurélio está nos falando isso em Meditações, Pensamentos para mim próprio, porque sabendo disso eu tenho consciência das minhas escolhas e autodomínio. E nesse momento aqui, na parte 6 ele vai continuar nos falando sobre isso, né? O que tem valor? Vamos evaporar. Ele acabou de nos dizer isso, né? Vamos evaporar. Então, o que eu vou querer ser, né? Nesse espaço de tempo. Vamos continuar então. Eu parei quando ele dizia: outra coisa não fazes quando toda a faculdade respiratória adquirida ontem ou anteontem a restituis à fonte de onde tiraste o teu primeiro sopro. Lembrando esse retorno, né? Item 16. Não é transpirar como as plantas que tem valor, nem respirar como os animais domésticos e as feras, nem receber impressões pela imaginação, nem ser movido como marionetas pelos instintos, nem pastar com o rebanho, nem alimentar-se, operação análoga à que permite expulsar os dejetos dos alimentos. Que é que tem valor? Suscitar o bater de mãos? Não, certamente. Também não é suscitar o bater de línguas, porque os louvores da multidão não passam de bater de línguas. Por isso renunciaste também à gloríola. Que resta digno de apreço? Em minha opinião, é mover-se, olha a frase aqui, ou deter-se, segundo a sua própria constituição. Objetivo dos estudos e das artes. Com efeito, toda a arte se propõe a alcançar este resultado, que o método elaborado seja apropriado ao fim em vista do qual foi constituído. Vou parar aqui só para fazer esse comentário. Então, ele nos pergunta o que é de fato que tem valor? É você se orgulhar que estão falando bem de você, que você é a pessoa da vez, né? Que daqui um pouco, pum, ninguém vai lembrar. Quantas pessoas foram citadas nesse livro que ninguém sabe quem são? E aí ele diz, o que é importante é que a gente haja de acordo com a nossa natureza. E qual é a nossa natureza? Ele diz aqui, em minha opinião, né? É mover-se ou deter-se segundo a sua própria constituição. Qual é a nossa constituição? Somos seres humanos. Então, ou avançamos ou voltamos para trás. Essa ideia aqui de avançar ou deter-se, lembrar que não existe no universo nada que esteja parado. Então, se achamos que estamos parados, não estamos parados, estamos regredindo, ou estamos avançando em relação à unidade, avançando em relação à sabedoria, e isso só sabemos não pela nossa fantasia, porque isso e aquilo, não, pelas vossas obras, o que estamos fazendo agora, quanto eu me doei hoje, o que eu fiz. Serviços pequenos não são coisas grandiosas necessariamente. O que eu fiz pelo entorno, o que eu fiz que não fosse pensando na minha autoimagem, no meu benefício próprio, o que eu fiz para o grupo
de que eu faço parte, para minha família, para os meus amigos, para o bairro, para minha cidade, para o meu país. E a gente vai expandindo, expandindo até que a gente possa dar o máximo de nós mesmos e contribuir com a nossa vida. Vamos continuar? O viveirista, vinhateiro. O domador de cavalos ou quem se dedica a amestrar cães tem esta ambição, ou seja, fazer aquilo a que foi constituído, né? O treinador de cavalo é para treinar cavalo, o ser humano para treinar ser humano. Eis o que tem valor. Se nisso tiveres êxito, não procurarás nenhum outro bem. Não cessarás de apreciar muitas outras coisas ainda? Não te tornarás mais livre, capaz de te bastar sem paixões? É que é fatal desejar, invejar, suspeitar daqueles que te poderiam arrebatar esses bens ou armar ciladas àqueles que detêm o que aprecias. Numa palavra, necessariamente o homem privado de um desses bens perturbar-se-á e dirigirá 1000 censuras aos deuses. Pelo contrário, o respeito e a estima de que rodearás a tua própria inteligência farão de ti um homem que se compraz em si próprio, bem adaptado à vida social e de acordo com os deuses, quer dizer, aprovando plenamente a repartição feita por eles dos lotes a receber e dos lugares a ocupar. Imaginou a cena, visualizou o que ele está dizendo aqui, né? Então eu vou lá e alguém me rouba um bem físico, financeiro, como já aconteceu. O que é esse bem financeiro que alguém me roubou? É algo realmente que pode me tirar de mim mesmo, de me perturbar? Isso não significa que eu não posso usar a justiça para tentar recuperar aquilo que me roubaram, tá claro? Mas me tirar de mim, jamais. Porque se isso me faz tirar de mim, da minha serenidade, de eu ser humano, e inclusive saber que ali tem uma prova para mim, de ver como é que eu vou me comportar quando me roubam, quando me ofendem, ou outras coisas. E ele está dizendo aqui, não se deixe arrebatar por essas coisas, essas são ciladas, né? O que realmente importa é aquilo que nós não podemos perder, que é a nossa dignidade de ser humanos. E quanto mais eu vou conseguindo isso, mais eu vou tendo respeito e estima por mim próprio, porque eu estou usando a minha inteligência, inteligência e a capacidade, né, de escolher dentre tantas coisas aquilo que eu quero ser, que é ser humano. E aí vamos sair da teoria, vamos na prática. Por exemplo, né, você vai a um lugar, vou falar um exemplo meu, você vai a algum lugar e você tá, por exemplo, eu tenho uma questão com cheiros. Eu sou alérgica com os cheiros de mofo e às vezes nem apenas de mofo, coisas muito novinhas que não foram lavadas ainda, que estão engomadas, me coça, etc. E aí, por exemplo, você vai a algum lugar, como já aconteceu comigo, e eu vou ser muito bem recebida com um lençol engomado que não foi lavado. O que acontece comigo? Eu vou me adaptar a essa situação, mas eu sou alérgica. Você fala, mas como que eu vou me adaptar a essa situação? Então, nesse caso, se for possível, você internamente agradece isso, essa estima que alguém fez, né, de te oferecer um lençol novo, engomado, só que você é alérgico. Então, ao invés de você ficar reclamando da vida, mal-humorado, porque não dorme, porque isso aconteceu comigo, você levanta, você se adapta à situação, você lava o lençol se puder, se não puder vai ficar sem dormir. E aí você vai gerenciar o seu humor, você vai gerenciar a sua palavra, você vai se autodominar para não se perturbar. E quanto mais, aí é o fundamental aqui, né? Quanto mais eu tenho esse autodomínio e eu consigo controlar as minhas paixões,
aquilo que tem que ser da maneira como eu gosto, como eu estou acostumada. Quanto mais eu faço isso, eu me gerencio, mais livre eu me torno. Porque o conceito de escravidão, justamente, né, o Epíteto falava muito isso, é justamente você depender daquilo que não depende de você. Então, se eu me adapto em mim a viver plenamente tudo o que me acontece, qualquer situação, em qualquer lugar, eu vou estar bem comigo mesmo. Vão ser situações muitas vezes difíceis, mas essas são as grandes movimentações para cima da sua alma. É você ir moldando a sua personalidade, né? Ficando mais dócil, mais flexível, né? Menos orgulhoso sempre. Não conto uma experiência pessoal por orgulho, conto ela por exemplos para a gente trazer para a prática do dia a dia, né? Aquilo que ele diz, né? Viver uma vida bem adaptado à vida social e de acordo com os deuses, porque para os deuses, né? Que ele usa aqui sempre no plural, entendendo os atributos, por exemplo, a palavra deuses como atributos divinos, por exemplo, sempre está tudo bem, né? Sempre está tudo na ordem, não há o que invejar, como ele diz aqui, não há o que desejar, não há o que suspeitar, há que se viver o fluxo, né, permanentemente da própria vida, com essa alegria, com essa inteligência que farão de ti, como diz ele aqui, um homem que se compraz em si próprio. Só isso já basta, né? Motivo suficiente aqui para a gente ler o Marco Aurélio, se comprazer conosco mesmos e nos adaptarmos à vida social e de acordo com os deuses, né? A sua imagem e semelhança está ali na Bíblia, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então precisamos nos assemelharmos à bondade, à benevolência e a tudo isso que significa essa imagem da divindade. Boas reflexões, pessoal. Beijos e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.